Caros irmãos e irmãs, nós hoje celebramos esta solenidade feliz de São Pedro e São Paulo, que vêm juntos e não à toa para a nossa celebração, porque eles representam aquilo que de mais fundamental, humanamente falando, existe na base da Igreja. Aquelas colunas mais fundamentais, simbolicamente falando, que estão ali na base da Igreja. Nós sabemos que a Igreja não é uma realidade meramente humana, não é uma instituição meramente social, meramente humana. A Igreja foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja é o corpo místico de Cristo. No entanto, como todo corpo dotado de espírito e de corpo, da parte espiritual e da parte física, esta Igreja, que tem como fundamento principal o próprio Senhor Jesus Cristo, e que tem como alma o Espírito Santo, ela se manifestou de maneira visível em nós, e particularmente nestes dois apóstolos que servem como duas colunas fundamentais para que todo o edifício da Igreja depois pudesse ser erguido, São Pedro e São Paulo. Vejam, nós celebramos, inclusive, em outros momentos, como por exemplo a conversão de São Paulo, celebramos coisas importantes a respeito da vida desses apóstolos. Mas hoje o foco está justamente nessa sua missão de serem essas colunas fundamentais da Igreja e sendo apóstolos, como apóstolos. Algo que vai depois gerar uma das notas características da própria Igreja. A nossa Igreja católica, ela é também apostólica. E como é que a gente vai viver isso daí na nossa própria vida? Onde é que nós entramos no meio disso tudo? Deus fundou a Igreja através de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu os 12 apóstolos, mas particularmente 2 deles que manifestam algo de grande da Igreja e revelam para nós uma das notas da Igreja, que é a sua apostolicidade. E onde é que nós entramos no meio disso tudo? Então vamos por parte para a gente entender bem o que é que está acontecendo aqui, o que é que a Igreja tem para nos ensinar no dia de hoje. Em primeiro lugar, o que é um apóstolo? A palavra apóstolo, ela já existia antes dos apóstolos e ela não foi utilizada à toa. Embora hoje ela signifique um cargo muito específico dentro da Igreja, nós não podemos chamar ninguém mais de apóstolo num sentido próprio, a não ser os 12 apóstolos escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo, e depois São Paulo, que se identificou com esse grupo e foi aceita essa sua identificação. Para além deles, não existe mais nenhum apóstolo como coluna fundamental da Igreja, como cargo eclesiástico, vamos dizer assim. Mas a palavra apóstolo, num sentido mais amplo, ela significa enviado. É a pessoa que foi enviada para uma missão. E nesse sentido, o primeiro apóstolo e o mais fundamental de todos os apóstolos é, obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Trazendo um dos salmos e aplicando sobre si, ele disse isso: eu vim para fazer a tua vontade, Senhor. Eu vim para realizar um projeto, que é o projeto de Deus. Eu vim em missão. O primeiro apóstolo, portanto, o primeiro enviado em missão, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o apóstolo dos apóstolos. E depois, quando o Senhor sopra sobre os 12 o Espírito Santo e também os discípulos que depois acabam recebendo o Espírito Santo, o Espírito que vem, ele vem para realizar uma nova missão. Ele vem enviado para realizar uma nova missão, que é a de dar continuidade à missão de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, até que aquela promessa de Jesus se cumpra. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus veio como enviado do Pai para revelar para nós o reino de Deus.
nós precisamos saber que reino é esse, como entrar nesse reino, como participar desse reino e termos uma atitude como a de Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, que pergunta para o Senhor: como é possível nascer de novo? Para participar desse reino, como é possível nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como é possível nascer de novo? E o Senhor vem e lhe diz: não é voltando para o ventre da mãe, não é num sentido assim corporal, físico, mas é no sentido espiritual. É preciso nascer de novo a partir do Espírito e da água, da vida que o Espírito Santo gera e da água, símbolo aqui do batismo. O Senhor veio nos ensinar então como entrar nesse reino, esse reino de grande alegria, de grande felicidade, e o Espírito que é enviado pelo próprio Jesus num primeiro momento, e depois lá em Pentecostes é enviado de maneira mais evidente, trazendo aquela vida interior que a igreja precisava para se espalhar mundo afora. Esse Espírito também vem enviado para realizar uma missão, que é dar continuidade à missão do próprio Senhor Jesus Cristo através dos séculos. Então, em primeiríssimo lugar, antes dos 12, havia Jesus e havia o Espírito. Eles são os principais enviados em missão. Mas o Senhor Jesus, sábio que é, sabia que precisava de um grupo de pessoas sobre os quais colocar todo o edifício, edificar toda a igreja que iria surgir a partir de então. Ele precisava passar a sua doutrina de maneira clara, de maneira meditada, contendo também a experiência dos milagres, a experiência dos exorcismos, das curas, dos discursos de autoridade, de grande autoridade, as testemunhas, o testemunho da cruz, o testemunho da ressurreição. Tudo isso ele precisava passar para um grupo de pessoas que serviria como referência para posteriormente outras pessoas acreditarem também naquilo que o Senhor disse quando ele já tivesse partido desse mundo em sua forma visível, humana. E por isso ele escolheu os 12. Não é à toa que o Senhor tenha escolhido 12 pessoas, em primeiro lugar. São Mateus faz referência clara a isso quando diz que existe aqui uma alusão ao novo povo de Deus que está surgindo, porque o antigo povo de Deus era formado por 12 tribos. O novo povo de Deus é formado em seu fundamento por 12 apóstolos. Isso é importante de ser ressaltado. Jesus escolhe então esses 12 porque ele quer enviá-los. Ele quer enviá-los em uma missão que é a de dar continuidade à obra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, com a força do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Nós poderíamos até dizer empoderados, uma palavra bem contemporânea, né? Empoderados pelo Espírito Santo. E eles vão em missão com essa força do Espírito. O Espírito age como um apóstolo dentro deles e os transforma em apóstolos, eles que acolheram a mensagem de Jesus, acolheram nas suas próprias vidas, se deixaram transformar por esta palavra, por esta mensagem, e agora vão em frente para anunciar: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Utilizando as mesmas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, agora movidos por uma força nova, a força do Espírito, a força de quem nasceu de novo, como disse Jesus a Nicodemos. Nós vemos a partir disso, meus queridos, que a igreja, ela surge apostólica. É comum a gente ver a opinião de alguns protestantes que dizem que a igreja nasceu de modo carismático, pela força do Espírito, e que depois ela se tornou apostólica, enrijecida, hierárquica por causa do Império Romano. Isso não é verdade. A igreja nasceu apostólica. Jesus é o primeiro apóstolo enviado pelo Pai. O Espírito é também apóstolo enviado pelo Pai e pelo Filho.
E ambos realizam essa missão de formar os 12 apóstolos, esses sim, que possuem o título de apóstolo, e depois São Paulo, que vai se integrar a esse grupo, para que eles também sejam enviados em missão, enviados de maneira credenciada, né, de maneira segura, para que outros, ao terem contato com estes 12, tenham contato com o próprio Cristo, na força do Espírito, para louvar o Pai. Vejam, a igreja nasceu apostólica. A apostolicidade da igreja é uma nota característica sua, porque faz parte da sua natureza. A igreja católica, universal, mas a igreja ela é também apostólica. E isso em 3 sentidos. Falando da igreja como apostólica, nós podemos explorar aqui 3 sentidos da apostolicidade da igreja. Primeiro, a igreja ela é apostólica por causa da sua própria origem. A origem da igreja está radicada nos apóstolos. Mas, padre, não foi Cristo que fundou a igreja? Sim, Cristo é o fundamento primário da igreja. É o que nos ensina Santo Tomás de Aquino. Cristo é o fundamento primário da igreja. Os apóstolos são o fundamento secundário, mas não deixam de ser fundamento. A igreja, então, está radicada em Cristo, nosso Senhor, com toda certeza, mas também está radicada nos apóstolos. A sua origem está nos apóstolos. Além disso, a apostolicidade da igreja não se manifesta apenas na sua origem, se manifesta também na sua doutrina. A doutrina que nós recebemos, meus queridos irmãos, ela não foi inventada. A própria palavra nos diz, ela foi recebida. É uma doutrina que foi recebida e conservada, recebida dos apóstolos e conservada ao longo do tempo. Nós não temos o direito de reinventar a doutrina. Nós temos, na verdade, o dever de expandir essa doutrina que foi recebida por nós, que foi revelada pelo Cristo, revelada pelo Espírito, entregue nas mãos dos apóstolos, como portadores adequados desta mensagem, dessa doutrina, passada ao longo do tempo, através da tradição da igreja. Essa doutrina que chegou até nós e que agora é nosso dever ampliar essa doutrina, compreender melhor essa doutrina, fazer com que essa doutrina se expanda e se espalhe pelo mundo todo. Nós não precisamos de doutrina nova. Nós não precisamos reinventar a roda. Nós não precisamos. O que nós precisamos é saber que doutrina é essa que nós recebemos e agir de tal forma a expandir essa doutrina, encarnar essa doutrina em nossas próprias vidas e manifestar essa doutrina agindo também nós como apóstolos dentro da igreja que é apostólica, não só por sua origem, mas também por sua doutrina. O grosso mesmo de tudo aquilo que nós recebemos é apostólico. Os apóstolos receberam tudo e depois foram passando de geração em geração para os seus sucessores. E aí nós entramos na terceira característica da igreja como apostólica. Ela não é apostólica somente por causa da sua origem, nem somente por causa da sua doutrina, que é fundada nos apóstolos, mas também por causa da sucessão que acontece dentro da própria igreja, em que os pastores da igreja de hoje, os bispos e o Papa, estão unidos aos apóstolos por sucessão legítima. E isso é importantíssimo porque a doutrina precisa ser preservada, a doutrina precisa ser mantida. E isso porque essa doutrina é para nós caminho de salvação. É aquela doutrina que nos ensina a nascer de novo do Espírito e da água, como Jesus ensinou a Nicodemos. Então vejam que nada é à toa dentro da igreja. Nada. E o fato dela ser apostólica significa tanto que ela está fundamentada nos apóstolos como sua origem, que ela recebeu a sua doutrina dos apóstolos, uma doutrina que foi dada pelo próprio Cristo e pelo Espírito, e também que os seus portadores da doutrina hoje,
os seus principais portadores da doutrina hoje, que são os bispos e o Papa, são sucessores diretos dos apóstolos. E é por isso que nós devemos ter o máximo respeito pelos nossos bispos e pelo nosso Papa, porque eles são sucessores daqueles que foram escolhidos por Deus, e em certo sentido também eles foram escolhidos por Deus. Não estou dizendo que eles são inerráveis, que eles são sem pecado, não estou dizendo isso. Humanamente falando, eles também têm as lutas deles, como os apóstolos têm as suas. Mas que nós devemos respeito e veneração, uma certa veneração, sim, nós devemos. E isso nos leva para o próximo ponto da nossa reflexão. Os apóstolos, como os seus sucessores, não são pessoas perfeitas. E ainda assim, nosso Senhor Jesus Cristo os escolheu. Faz parte também da crítica protestante à Igreja Católica a pergunta: como é que Deus pôde ter construído o seu reino usando meros homens? Como é que nós podemos acreditar que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Santíssimo, o Excelso, escolheu homens tão falhos, tão miseráveis para conduzir a igreja? Esses mediadores, nós não precisamos deles, vamos direto para Cristo, porque eles são falhos. Eu duvido que um reino espiritual como este, que é o da igreja, possa ser construído sobre estruturas institucionais visíveis tão corruptas como o Colégio Apostólico, o Papado, os bispos, os padres, o Vaticano, a Igreja de Roma, que é chamada, inclusive, por alguns de a Grande Babilônia. Eu não vou tampar o sol com a peneira, porque não vai servir de nada. E nesse sentido, não vou ignorar o fato de que nós temos os nossos problemas, de que nós temos os nossos pecados, e que todos nós temos as nossas lutas. Com os bispos e com o Papa, não seria diferente. E na verdade, não foi diferente com os próprios apóstolos. Porque vocês vejam, se Deus, que é perfeitíssimo, enviou o Filho, também perfeitíssimo, e enviou o Espírito, também perfeitíssimo, em sua missão de salvar a humanidade, e nesse sentido eles são os primeiros apóstolos, num sentido mais amplo da palavra, Deus não se limitou a escolher os perfeitíssimos para dar continuidade a essa sua missão. Ao contrário, Ele escolheu os fracos. Ele escolheu gente covarde e vaidosa, como Pedro. Ele escolheu gente obstinada até o assassinato, como Paulo. Escolheu coisas fracas deste mundo para manifestar a sua glória e assim confundir os orgulhosos. E ele usou os apóstolos para mostrar que toda a glória na igreja é dele, pertence a ele, perfeitíssimo só ele. Nós estamos na esteira daqueles que foram escolhidos por Deus para manifestar a sua glória, para anunciar a glória de Deus. É notório perceber que ao longo da história, Deus não escolheu os perfeitos. E é meio complicado você abrir mão desses homens escolhidos por Deus para liderar a igreja, para estar à frente da igreja nessa posição ministerial, de serviço, de entrega, porque eles são falhos, porque eles são pecadores, porque eles são miseráveis, porque todos nós somos. Todos nós somos. A igreja foi construída, a igreja foi edificada sobre estas colunas frágeis. Essas colunas, elas são o fundamento da igreja. Mas o que é o fundamento dessas colunas? Porque elas mesmas são frágeis. O fundamento da coluna, que é fundamento da igreja, é o Senhor. É o Senhor que dá vida a estes homens. É o Senhor que transforma estes homens. É o Senhor que faz novas todas as coisas.
Os apóstolos não são perfeitos. Pedro e Paulo não são perfeitos. Inclusive, mesmo depois de terem recebido o Espírito Santo em Pentecostes, eles tiveram as dificuldades deles. Uma discussão ou outra que acabou acontecendo e que está relatada para nós nos Atos dos Apóstolos. São Paulo faz referência a ela também em suas cartas. Mesmo depois de terem recebido o Espírito em Pentecostes, ainda eram homens que precisavam trabalhar o seu caráter, o seu caminho de perfeição. Mas mesmo assim eles permanecem sendo modelos. Modelos daquilo que Deus quer fazer conosco. Ele quer inflar em nós o Espírito para que nós possamos nascer de novo. E os apóstolos são modelos para nós disso daí. E não só modelos dessa ação que Deus quer realizar em todos, mas também modelos da missão que nós devemos realizar neste mundo. E aí entra a nossa parte nessa história toda. Se a igreja é apostólica e foi constituída por Cristo como tal, a igreja, sendo apostólica, ela também foi enviada na missão de pregar o Evangelho. E meu irmão, minha irmã, se você faz parte dessa igreja, se você foi batizado nessa igreja, se você está no elenco desta igreja, senta nos bancos desta igreja semanalmente para participar dos seus sacramentos, você deve ser apostólico como a igreja. A igreja católica, apostólica, romana não é o prédio da sua paróquia. É você. Você é essa igreja. Pedro e Paulo funcionam para nós como exemplo daquilo que nós também devemos ser. Apostólicos. E nesse sentido, homens que querem passar à frente, mulheres que querem levar adiante uma mensagem, uma doutrina que não é sua, mas que foi recebida do próprio Deus para salvar as almas, para resgatar as almas da escravidão do pecado. Não tem como amar a Deus e não ser apostólico. Não tem como. Nós precisamos de alguma forma, e isso a própria caridade exige de nós, nós precisamos de alguma forma ser apostólicos. E isso serve para todos, não somente para padres, não somente para bispos, não somente para freiras, não somente para papa. Isso é para todos. A Lumen Gentium, um dos documentos do Concílio Vaticano II, no seu número 33, ela diz que o apostolado dos leigos é a participação na mesma missão salvífica da igreja, e é necessária. Os leigos, inclusive, diz a Lumen Gentium, estão especialmente chamados a tornar a igreja presente e atuante naqueles lugares em que só através deles ela pode chegar e ser sal da terra. Tem lugar que padre não entra. Tem lugar que freira não entra. Tem lugar que bispo, papa não entra. Mas você entra. E é sua missão ser apostólico aí também. Mas é claro, para ser apóstolo, nós precisamos olhar a vida desses homens e entender o que é que precisa ser feito a fim de nós nos transformarmos nestes apóstolos. E o que é que eles fizeram? O que é que esses homens fizeram? Em primeiríssimo lugar, o que eles fizeram foi ouvir o Senhor. Qual é essa doutrina? Ouvir o Senhor. O que é que o Senhor tem para me ensinar? Sentar como discípulo na cadeirinha da escola de Jesus. Ele quer falar. Para sair em missão, meus queridos, e levar a doutrina à frente, é nosso dever sentar na cadeira, ajoelhar no chão e receber a doutrina que nós vamos passar para frente. Senão vai ser só coisa nossa, que não serve para salvar as almas, porque só Deus salva.
A Igreja Apostólica precisa de você. O corpo místico de Cristo não vai funcionar de maneira perfeita sem você. Por isso, tome uma decisão de ser também apostólico, sem falsa modéstia, dizendo: eu não sirvo para isso, eu sou muito pecador, eu sou muito miserável. Bom, São Pedro foi um covarde miserável e São Paulo foi um assassino miserável. Pronto, está representando todo mundo. Ó nós aí também. Olhe para as figuras que nós hoje estamos celebrando e perceba que a sua grandeza não vem deles mesmos, mas vem de Deus. Um Deus que eles pararam para ouvir num primeiro momento. Deixaram que aquela doutrina os transformasse na força do Espírito, para só depois sair em missão, anunciando: eu conheci a Boa Nova, eu conheci o caminho da felicidade, e é isso que eu quero passar para vocês. Espero que você seja um verdadeiro apóstolo da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus o abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.